Tanto que quando eu olho para alguns recortes, né, do que eu produzi nessa época, do meu próprio TCC, assim, eu olho e fico, caraca, denso, denso. Se eu fosse fazer por agora, assim, teriam coisas que provavelmente eu teria é, mitigado para focar em outras coisas e ficar mais diluído, porque um TCC com quase 100 páginas, É. né, é denso, é forte. Mas foi assim, vamos lá. O meu curso técnico terminou ao final de 2013. No começo de 2014, eu comecei a dar aula no estado. Mas eu já dava aula de professora voluntária, então parte desses voluntariados, em cursinho comunitário. Dava aulas de biologia desde já de 2013, no começo de 2013. Eu comecei a graduação em 2012, né? Então, bem no começo ali da minha graduação, eu já comecei a dar aula. Aí, em 2015, no meio de 2015, foi quando eu mudei para Rio Claro, para focar mais na minha vida lá. Parei de dar aula no estado, mas continuei com os voluntariados, porque aí eu dava aula em Limeira, então aos fins de semana eu voltava para dar aula em Limeira. E comecei a ser professora voluntária em um cursinho comunitário em Rio Claro também. Então eu continuei envolvida ali com a parte de educação. Mas com a minha mudança para Rio Claro, que eu comentei lá em 2015, que eu comecei as experimentações de gênero. E aí a partir dali eu falei, cara, eu sou uma pessoa que eu me entendo, a partir desse momento, uma pessoa a gênero. Ou seja, que não me identifico com gênero nenhum. Por quê? Eu tô me experimentando, eu tô conhecendo. Visto que 2015 eu tinha 22 anos. Então, por 22 anos foi me imposto ser do gênero masculino. E assim, busquei ao longo desses 22 anos algum lugar dentro da masculinidade que me coubesse e eu não achei lugar nenhum. Então, eu me senti assim, uma coisa, no lugar de coisa assim, uma quimera, um monstro, algo assim mítico. E nem sempre é algo mítico no lugar de horror. Mítico no lugar de Sim. fantástico. Mítico no lugar de criatura que foge das normas biológicas, porque foi me incubado de ser, né, esse ser humano que vive a masculinidade, pra mim não era. Então eu tava fora dessa norma. Tipo, isso não me cabe, mas até então não sabia que dava pra ser, né, uma mulher trans, uma travesti, enfim. Aí eu fiquei de 2015 até 2017 nessa vivência, e aí ela foi crescendo cada vez mais para um lugar de feminilidade. É aí que eu comecei a pensar, cara, eu trabalhei com educação, com enfermagem, que são formações que quando você olha, a maioria dos profissionais são mulheres. Para enfermagem, quando você olha a educação básica, a maioria das pessoas educadoras Sim. ali são mulheres. Aí eu percebi que os meus gostos, eles iam para esses lugares, mesmo quando eu não fazia um esforço ativo. As pessoas na faculdade, onde eu tinha certa liberdade, porque era uma outra cidade que os meus pais não tinham vínculo, então eles não iam para Rio Claro. Então, assim, lá era o meu lugarzinho, era o meu forte. As pessoas reconheciam em mim uma feminilidade, uma mulheridade, melhor dizendo, que muitas vezes nem eu mesma na época reconhecia em mim. E aí eu comecei a me sentir confortável com aquilo. E aí foi em 2017 que eu olhei e falei, não, a partir daqui eu atendo por Gabriela Naomi, né? E vamos aí viver essa loucura. A parte Então, estética, por exemplo, roupas e tal, desculpa te cortar, você já não, tinha mudado. parcialmente, eu ia incluindo peças. Então, tipo, o cabelo Black Power grande eu já tinha na época, porque eu fui deixando crescer. Mas vez ou outra usar um batom, vez ou outra usar uma saia, usava brinco de pressão porque eu não tinha orelha furada. E experimentando coisas, sair pra dar rolê, às vezes tipo, eu ia pra uma festa e me apresentava com um nome feminino qualquer. Ah, qual que é o seu Ah, nome? Amanda. Angélica, e vamos ver o que que vira. Teve uma vez que eu fui numa festa e eu tava assim com de uma forma bem andrógena, com elementos masculinos e femininos. E alguém chegou na festa e me perguntou qual que era o meu nome, e eu falei o meu nome da época, né? O meu nome antigo. E aí a pessoa olhou e falou: Você é uma mulher muito bonita pra ter esse nome. E foi embora. E aí eu fiquei, ok, dá pra viver. Então foi um momento pra mim que ele foi muito de experimentações minhas. Então, por exemplo, até hoje são processos muito meus. Então eu não sou uma pessoa que gosta, sei lá,
Sejam pessoas ao meu redor, seja a própria estrutura da moda, que agora que eu vivencio a mulheridade muito mais, né? A estrutura da moda, ela sempre quer ditar o que você pode e o que você não pode usar, e pra mim isso não funciona. O que funciona é eu olhar e falar, isso faz sentido pra mim agora? Não faz.